Olá, meus irmãos, tudo bem? Passou uma semana bem? A gente aqui também está passando muito bem. E agradeço pelas suas orações e amores em Jesus Cristo. E a gente está passando bem. E minha filha Patrícia está também recuperando bem. Nós só temos o poder de Senhor Jesus Cristo para curar qualquer tipo de doença. Então nós somos pessoas abençoadas nesse mundo difícil. Hoje nós vamos ver sobre a igreja de Filadélfia e de Laodiceia. Essas duas igrejas estão mencionadas no Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 até 13. Então, hoje eu acho que a palavra de hoje que nós vamos compartilhar vai ser bom para os membros da igreja de cada um de meus irmãos estão precedendo. Então, como vocês são já pastores e evangelhos da palavra de Deus, então conteúdo de palavra de hoje vai ser muito bom para transmitir para membros da igrejas. Eu tenho convicção disso. Então vamos ver a palavra hoje. A igreja de Sardes, que renasceu através da reforma religiosa, após 1000 anos de escuridão espiritual, acordou brevemente pela palavra de Deus, que foi traduzido em língua alemã. Mas quando se interessou por coisas seculares, então essa igreja de Sardes se tornou como uma igreja espiritualmente morta, apesar de tinha aparência de religiosidade. Esse fenômeno já tinha acontecido com os fariseus da sociedade israelitas. Então, o Senhor Jesus está mencionando as últimas igrejas, como da Filadélfia e da Laodiceia, após da igreja de Sardes, nos capítulos de hoje. Isso é porque, de acordo com a profecia de Joel, quando o Espírito Santo vem aqui no mundo, então esse mundo vai começar e vai entrar num período de últimos tempos, quer dizer, fim de mundo. Isso aconteceu no dia pentecostal, 2000 anos atrás. Portanto, a igreja está num período de fim do mundo que continuando mais de 2000 anos. Isso é possível de entender porque esse acontecimento dá para entender através do 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que está dizendo o seguinte: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Quer dizer, vinda de Senhor Jesus Cristo aqui no mundo é também começo de últimos tempos história da humanidade. Então, nós estamos
vivendo no tempo de fim do mundo. Então, o Senhor está advertindo para nós, para os cristãos, que Ele vai vir novamente, dessa vez como um ladrão. Então, muitas pessoas despercebendo a vinda de Senhor Jesus Cristo, então Ele vai vir dessa maneira, Ele vai julgar. Essa daqui é a promessa de Jesus Cristo. As duas formas de igrejas que aparecerão juntos, que é Filadélfia e Laodiceia, nos últimos tempos, são essas duas igrejas. Isso é como se fosse os dois rios nascendo de uma fonte de água, chamado de Igreja de Sardes. Na Coreia tem uma montanha chamada Baekdu. Dessa montanha, aí no meio tem um grande corpo de água, porque esse daqui nasceu de erupção de vulcanos muito tempos atrás. Então, nascendo dois rios, um que correndo para o oeste, um que correndo para leste. Então, do mesmo fonte de água está saindo, fluindo dois rios diferentes. Então, aqui também a continuação da hipocrisia da igreja de Sardes apareceu como a igreja de Laodiceia, e a minoria que mantinha a fé, verdade por palavra de Deus, está representado pela igreja de Filadélfia. Então nós podemos ver estas duas formas de igrejas hoje em dia. Essas duas formas de igrejas estão coexistindo hoje em dia. Por isso nós podemos ver uma igreja de Filadélfia e outra igreja de Laodiceia, que só tem aparência física. Então a Bíblia de hoje mostrando que o Senhor Jesus Cristo é, primeiro, um rei quem tem a chave de Davi. Segundo, tem a personalidade sagrada, quer dizer, totalmente separado desse mundo. Terceiramente, governa com a veracidade. E quarto, tem poder e autoridade que o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Esses quatro caráteres do Senhor Jesus Cristo está mencionado hoje na Bíblia. Isso traz o sumário de caráteres de cristão em, vamos dizer, 3 pontos. Então, cristão, quem acredita, quem segue Senhor Jesus Cristo, primeiro tem a personalidade santo e verdadeiro e puro, como nosso Senhor. Segundo, tem pouca força, mas guardou a palavra de Deus e nunca negou o nome de Jesus Cristo. Aqui, pouca força que é mencionado na Bíblia é expressado pela palavra de grego como micro. Nós todos sabemos que é micro. É uma coisa que dá para somente ver através do microscópio. É uma coisa tão invisível, pequeno. Isso é uma força tão insignificante que é quase invisível, percebível por humanos. Força é tão pouco. Ele pode ser fraco nos olhos humanos, mas vive nesse mundo com a coragem e convicção de fé em Jesus Cristo. Esse é caráter de cristão. Terceiramente,
nunca trai e nega o nome do Senhor Jesus Cristo em nenhuma circunstância que qualquer que seja. Então, aqui, não nega o nome do Senhor, que é mencionado na Bíblia, significa que não negar o nome do Senhor significa que viver como se fosse uma pessoa quem possui o nome do Senhor. Então, vamos ver o caso contrário de o que nós vimos. Quem está negando o nome do Senhor? Seria falsos cristãos e a pessoas desse mundo. Primeiro, eles escondem que ele é um cristão. Ele nunca divulga que ele é um cristão. Por vergonha, por medo, nós não sabemos. De qualquer maneira, ele esconde. Segundo, ele nega o Senhor numa ocasião desfavorável, como Pedro fez no madrugada de crucifixão de Jesus Cristo. E terceiramente, ele despreza a palavra do Senhor, quer dizer, não dá valor nenhum. O que está na palavra na Bíblia. Quarto, ele usa o nome do Senhor vulgarmente, sem respeito. Ele até ridiculariza o nome do Senhor Jesus. Isso acontece muito nos Estados Unidos e nos países onde usa essa língua inglês. E a quinta, por último, ele duvida o milagre do Senhor. Não acredita, duvida o milagre e despreza a autoridade da palavra de Deus, que é a Bíblia. Não acredita. Eles lêem, mas dizem que eu acredito, mas por dentro o coração não dá valor e não acredita. Então, quem decidiu sua alma para as coisas sagradas nunca pode ser real para as coisas ímpias. Quem dedicou para coisas sagradas nunca vai ser real as coisas de ímpios. Então, não há comparação entre quem está vivendo dentro da porta com a pouca força, quer dizer, quem está com o Senhor Jesus Cristo com pouca força e quem está vivendo fora da porta, quer dizer, sem Senhor Jesus Cristo, mas com a arrogância de poder secular. Não dá para comparar, porque é uma diferença, é como se fosse do norte é diferente do sul. Então, não há comparação. Nosso Senhor é quem sabe e quem vê tudo e do futuro também e realiza sua santa vontade no tempo designado por Ele. Ele já está sabendo e decidido, ele vai fazer certas coisas num certo tempo, de acordo com a vontade dele. Então, nosso Senhor é um Senhor assim. Quando os discípulos de Jesus obedeceram a palavra de Senhor Jesus, todas as promessas foram realizadas na vida deles de uma maneira e no tempo designado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca falhou. Essa daqui é uma grande esperança que está dado para nós. Então, o que nós devemos fazer em diante do nosso Senhor Jesus Cristo? Vai ser Filadélfia ou Laodiceia? Tem que decidir. Quem decidir somos nós. Pode transmitir isso para suas congregações. Não podemos trocar a eternidade com a coisas do temporal. Essa daqui é uma opção que está colocada diante de todas as cristãs e cada indivíduo tem que decidir,
tem que optar pelo o que ele quer, de verdadeira ou de falso. Então, essa daqui é a mensagem de hoje, e através da igreja de Filadélfia e da Laodiceia. E Deus, eu oro que Deus abençoe seus ministérios para a glória de nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver com outras palavras de Apocalipse na semana que vem. Então, Deus esteja com vocês e até lá, e muito obrigado. Tchau.